dando início a mais uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal, aqui na redação do Jornal Destaque, recebendo hoje Rogério Rosso, deputado federal pelo PSD e candidato pela primeira vez ao governo de Brasília, mas Rosso já comandou o Distrito Federal por 9 meses em 2010, não é logo depois do escândalo da Operação Caixa de Pandora. Muito bem-vindo à redação do Destaque, deputado, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, é um grande prazer, Yara, Wesley, estar aqui com vocês, que vocês estão realmente fazendo um trabalho muito importante, político, da sociedade, e agora cobrindo essas eleições, talvez as eleições mais difíceis que teremos não só no DF, mas no Brasil todo. Com certeza. Deputado, dando início à nossa entrevista, o senhor chega como candidato ao governo numa época em que a população se diz muito cansada da atual política, não é? Muitos ainda não sabem quem votar, não decidiram. Como é que o senhor pretende conquistar esse eleitorado e se fazer eleito nessa disputa? E esse é um fato. Nós percebemos nas ruas, não só aqui em Brasília ou nas cidades do DF, mas no Brasil todo, que existe um distanciamento entre o eleitor e os candidatos. Inclusive aqueles candidatos que, quando são colocados os seus nomes nessas pesquisas que são feitas para mensurar e avaliar os candidatos, até aqueles novos, a população também vem rejeitando. Então, na verdade, a minha opinião, realmente é um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo eu procuro, quando eu encontro pessoas desanimadas que não vão votar, eu apenas digo que se nós não formos votar, alguém vai. E talvez a chance daqueles que estão há tantos mandatos, há décadas, fiquem, né? Então, a democracia, ela tem o seu auge, né, uma eleição, né, o sufrágio. Portanto, o nosso apelo, o nosso trabalho também é que o povo brasileiro, por mais que estejam magoados e cansados e desacreditados, acho que vale a pena sim a facilitação de você poder pesquisar o histórico dos seus candidatos, a proposta dos seus candidatos, o que ele já fez na vida deles, seja pública, seja privada, quais são os valores e bandeiras que eles defendem. Eu ainda insisto que é através do voto que a gente exerce uma cidadania plena e a gente aponta para momentos melhores. Nesses últimos 4 anos, o atual governador enfrentou uma série de problemas com relação à base de apoio dele na Câmara Legislativa, o que dificultou a aprovação de alguns projetos que seriam de interesse do governo. Como é que o senhor pretende estruturar essa sua base para ter respaldo na Câmara Legislativa caso seja eleito ao governo? Bom, boa pergunta. O governador Hollenberg errou no início do seu governo quando ele apartou ou deixou distante os partidos e os parlamentares na coalizão do governo. A lei orgânica do Distrito Federal, ela é uma lei orgânica que foi concebida, que ela foi feita quase como parlamentarista. A força de um governador é nenhuma se a Câmara Distrital não o acompanhar. No meu governo não vai ter indicações políticas por si, né? Não, vai ter pré-requisitos que as pessoas queiram trabalhar em áreas importantes. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: servidor público preferencialmente. Por quê? Porque o servidor público, ele tem a história, né, de todos os problemas e questões, e quando ele entra não precisa tempo nenhum para se adaptar, ele já entra acelerando. Então, preferencialmente servidor público, mas com um currículo que demonstre ao governador a capacidade que ele precisa, técnica, administrativa, de tocar aquela área. Então, são duas perguntas numa só. Como é que você pretende retomar esses concursos em Brasília, essa retomada, e ao mesmo tempo trazer novos investimentos, nova geração de emprego e renda para a cidade? Esse é o que eu chamo de simbiose da capital federal. Veja bem, a cada R$100 gastos no Distrito Federal, R$67 vem do servidor público.
Então, imagina uma padaria, um comércio, um restaurante, uma loja de departamento, uma concessionária, o que for. Se R$67 circulados no Distrito Federal vem do servidor público, significa que se o servidor público estiver mal remunerado, se o servidor público estiver em processo de queda de poder aquisitivo, o que acontece com a nossa economia? Ela cai. Então a gente precisa olhar para os 2 anos, tá certo? Então a nossa visão, nós olhamos um pouco para o retrovisor do que aconteceu até hoje na economia do DF, mas a nossa perspectiva é outra. O Distrito Federal não tem 3 milhões de habitantes, ele tem 4 milhões e meio, porque são os 3 do quadradinho e 1,5 daquele raio de 30 quilômetros, que é a área de influência absoluta no DF. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre transporte público, que afeta 1 milhão de pessoas por dia e é um berçário de problemas. Os dois últimos governos não conseguiram avançar com o metrô, tentaram a região norte principalmente, ficou sem o BRT, sem o VLT que foi prometido, e fora as fraudes recentes no DF Trans. Como o senhor pretende solucionar esse problema que afeta a maioria dos brasileiros? Vejo que uma saída muito rápida é um BRT dedicado lá de Planaltina, os condomínios, Sobradinho, os condomínios, né, e ter à disposição, existem recursos do governo federal para isso, né, recursos disponíveis para isso. Eu vejo que isso é uma prioridade no transporte. Vejo também que nós temos a parte, por exemplo, das ciclovias. Eu sou ciclista, então essa questão de integração das ciclovias também é muito importante no Distrito Federal, porque eu sou amigo acho que de todos os donos de loja de bicicleta em Brasília, e eles falam: olha, Rô, estamos vendendo muita bicicleta e as pessoas estão usando para o trabalho, né? A questão de novas vias, por exemplo, é inconcebível que ali entre Taguatinga e Uguará, aquela linha de transmissão que passa por ali, para mim, a obra mais importante do ponto de vista viário da Zona Oeste. Com relação à saúde, você falou um pouquinho antes, não é? Que quando assumiu o governo, o problema de medicamentos e tudo mais, não é? Se eleito governador, como é que você pretende sanar essas dificuldades, amenizar esse problema para a população, enfrentando essas dificuldades da redução de recursos que vem para o DF, em virtude da PEC? A saúde pública do Distrito Federal é talvez o maior desafio nosso. Nós atendemos a nossa população, mais a população do entorno e mais populações de municípios de 600, 700, 800 quilômetros de distância que todos vêm para cá. Eu criei o PDPAS em 2010, acho que com 2, 3 meses de governo, isso que funciona até hoje. Descentralização dos recursos para as unidades, para que os hospitais de saúde, outras unidades, possam ter uma verba para fazer pequenos reparos, para fazer algum tipo de compra. Não tinham antes, então sempre dependentes do governo central. E eu vejo que a construção do 2º prédio do Hospital de Base é muito importante. Quero reavaliar a criação do Instituto Hospital de Base. Eu pessoalmente não teria começado pelo Hospital de Base, eu teria começado por uma unidade menor, já que é para fazer um teste, se vai melhorar ou não, faço para uma menor. Vamos falar agora um pouquinho de segurança, que mensalmente o governo divulga números da violência no Distrito Federal, alguns casos diminuem, outros crescem, mas o que vem crescendo recentemente é os casos de estupros e feminicídios no Distrito Federal. Como que o senhor pretende, que o governo pode fazer para trazer a sensação de segurança de volta para a sociedade, conseguir diminuir principalmente esses crimes de violência contra a mulher, e como o senhor, mesmo a favor de uso da tecnologia, como a tecnologia, por exemplo, poderia ajudar na segurança no Distrito Federal? Certo. O Distrito Federal sempre teve nos seus índices a melhor segurança do Brasil. E hoje, de algum tempo para cá, já entramos numa das piores. Veja a quantidade de policiais militares que existiam nos anos 80, 90, e com mais população agora a gente tem menos contingente. Isso vale para a polícia, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Civil.
Na história do Distrito Federal, nunca a nossa Polícia Civil esteve tão desmotivada. Eu garanto para vocês isso. Eu tenho amigos de infância aqui do Distrito Federal que são policiais militares, bombeiros militares, policiais civis. Nunca aconteceu na história uma desmotivação quase que coletiva com relação à remuneração, ambiente de serviço, enfim. Com uma polícia desmotivada, por melhores que sejam, mais competentes que sejam, e eles exercem a sua função com dignidade, mas é uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, eu vejo que a segurança, tudo que o Rodrigo fez na segurança nesses últimos 4 anos, ele merece um prêmio Nobel ou ao contrário. O que não se deve fazer em gestão de segurança pública, ele fez. Ele não chamou para si, né, a responsabilidade, acho que comandou com um pulso fraco, acho que ele estimulou uma divisão entre PMs e civis, uma certa rixa que é uma bobagem, acho que são complementares, fazem parte das forças de segurança, Corpo de Bombeiros Militar, não renovou frota da Civil, não comprou equipamentos, armamentos, não comprou equipamentos de alta tecnologia, não fez o que deveria ter feito e tem recursos para isso. Candidato, falando sobre educação, qual é a sua proposta para tentar reduzir o grande número de crianças entre 0 e 3 anos que esperam por creches no DF e que mesmo com essas novas creches que chegaram ainda não são suficientes para atender toda essa demanda? A educação infantil é prioridade, criança na creche, uma boa alimentação, com bons professores e carinhosos, isso é importante. Construir creches públicas, conveniar com creches privadas, isso é importante. Nós temos um projeto de que, uma das nossas ideias é que empresários que queiram contribuir para com o governo, ajudando em programas sociais com creche, nós estamos desenvolvendo alguns benefícios que esses empresários vão ter. Se você, empresário, ajuda essas creches, ou a manter, ou a fazer outro tipo de coisa, você terá algo do governo, a gente está estudando isso. Tipo um incentivo fiscal seria? Não só fiscal, não trabalha só com fiscal, mas um tipo de incentivo para ele. São Paulo já faz assim, Paraná faz assim, nós estamos há 100 anos atrasados aqui. O ensino técnico profissionalizante é muito importante, né? Antes mesmo de entrar na faculdade, eu diria até que nossos alunos na rede pública, poucos entram na faculdade, né? Então, o sonho dele meio que se acaba. Então, ele não vai para um emprego que ele possa ter uma renda, ele possa desenvolver a sua aptidão, porque vários não entram na faculdade. Por isso que a gente defende, vou implantar. Eu mandei um projeto de lei em 2010, mas a Câmara não teve tempo de analisar, criando a Faculdade Distrital do DF. O que é o UNB? É federal? É criar a Faculdade Distrital. Só que a gente não vai construir nada. São as escolas das cidades, centro de ensino fundamental, centro de ensino médico, já tem lá toda a estrutura, salas de aula, campus, e ali nós já temos professores da rede pública de saúde, de educação, mais de 1000 que já podem dar aula de curso superior. E por que não fazer? Isso é fazer já. Candidato, a gente tem um grande problema ali na região de Taguatinga e Ceilândia, que é o centro administrativo, que foi entregue pelo governo Agnello, ficou aí 4 anos parado agora com o governo Hollenberg. Qual o seu projeto para aquele prédio que está construído lá? O projeto que ele foi concebido. Todo aquele que deu uma ideia mirabolante, ele não pegou um minuto da vida dele para ler. Qual é a lógica do centro administrativo? Sair do aluguel, o governo do Distrito Federal paga milhões e milhões por mês em prédios alugados, em locais alugados. Milhões e milhões. Então você teria todo mundo junto. Acesso facilitado, tem estação de metrô dentro do centro administrativo. Quem vem de automóvel vai no contrafluxo. Quando você desce de manhã para trabalhar para o plano, veja PTG, veja estrutural e PLB lotadas. E vai ser o contrário, você vai vir para cá. Você tem
você otimiza, você dá eficiência ao governo à medida em que a Secretaria A está do lado da Secretaria B, que está do lado da Secretaria C, que está do lado D. Detalhe, aquele centro administrativo não teve R$1 do governo. O governo de Brasília não pagou R$1. Ele emprestou o terreno e o setor privado construiu. Aí deu uma confusão jurídica lá. Centro administrativo é para ser centro administrativo. Tudo ali. Atender o cidadão da forma mais facilitada, como nunca vai haver no Brasil. Só que está deixando o tempo passar, não resolve, ninguém tem coragem. E à noite, quem sabe naqueles prédios de trás, 1 ou 2 prédios, possa ser um dos campos da Faculdade Pública Distrital. Para a gente fechar, candidato, sobre privatizações, qual é a sua posição em relação às estatais aqui do DF? BRB, CEP, Vou manter todas, vou fortalecer todas. Eu, quando fui governador, o Banco do Brasil tinha uma carta que o Arruda tinha feito para ele, para que o BRB fosse comprado pelo Banco do Brasil. Eu fui lá no Banco do Brasil e falei, não quero vender o BRB para vocês. Eu não quero dar murro em ponta de faca. A empresa deficitária é uma coisa. Mas uma SEB, uma CAESB, uma TerraCap, uma Nova Cap e outras tantas empresas, até a Codeplan, que foi a primeira empresa a trabalhar dados para o planejamento, a compreender do ponto de vista estatístico para onde o Distrito Federal estava indo e como ele deveria ir. Então, eu garanto para vocês que no meu governo as empresas estatais terão força, mas não força sindical, não, força de trabalho, força de ter uma atribuição fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal. Obrigado, candidato. Esse é Rogério Rosso, candidato pela primeira vez ao governo do Distrito Federal. Ele e os demais que estão na disputa pelo Palácio do Buriti, você encontra em destaquejornal.com.br ou no nosso impresso, entregue diariamente. Obrigado, candidato. Obrigado a vocês, foi uma honra.